Olá pessoal, sou a professora Sheila, dando continuidade então aqui aos nossos vídeos de revisão para o concurso de Santa Cruz do Sul. Hoje a gente vai falar então sobre a ferramenta Excel, tá? Microsoft Office Excel, nosso programa de planilhas eletrônicas dentro do pacote Office, tá? Primeira coisa, vamos abrir aqui o nosso programa e vamos ver como ele é composto, tá? Tela inicial aqui parecida com a tela do Word e do PowerPoint. Então, eu tenho a minha página inicial, tá? Onde vai ter o documento em branco, que aqui no Excel a gente chama de pasta de trabalho, tá? Tenho os modelos online, tenho a minha lista de documentos recentes, tá? Aqueles últimos documentos do Excel que eu abri, e eu tenho a minha lista de documentos fixos, então aquela planilha onde eu abri e eu utilizo no dia a dia, tá? Depois eu tenho meu botão novo, então que eu vou ter em primeiro plano aqui a minha pasta de trabalho em branco, e eu tenho aqueles modelos online que o Excel disponibiliza, caso a gente queira utilizar algum deles e ir alterando as ferramentas e alterando os dados que estão ali dentro, tá? E aqui no botão, então, abrir, eu posso escolher um arquivo que já existe, que eu já criei, para continuar a edição ou para alimentar aquela tabela ali, tá? A gente vai começar aqui, então, pelo novo e vai abrir uma nova pasta de trabalho, tá? No Excel, o que a gente precisa ter bem definido? Que pasta de trabalho é aquele arquivo que a gente vai salvar do Excel, tá? Então, isso aqui, quando eu vir em arquivo, salvar como, ou quando eu pressionar o botão F12, que vai abrir a minha janelinha de salvar como, eu estarei salvando uma pasta de trabalho, tá? Dentro dessa pasta de trabalho, eu posso ter uma planilha, que então é essa área aqui cheia de células. O Excel não tem aquela limitação de página, tá? A gente pode criar várias tabelas aqui dentro. Eu posso criar novas planilhas aqui embaixo, então cada uma delas vai ser uma área de trabalho nova, tá? Posso renomear as minhas planilhas dando 2 cliques ou clicando com o botão direito e indo em renomear, tá? E eu posso renomear essa minha planilha aqui. Dentro de cada planilha, eu posso ter várias tabelas. Então, tabelas é aquela junção de células onde tem informação ou informações que estão fazendo algum tipo de cálculo ou estão buscando alguma informação, tá? Como que é organizado o Excel? Nossa barra de títulos aqui que a gente já conhece, que tem o nosso menu de acesso rápido aqui no canto, onde eu posso personalizar esse menu de acesso rápido, colocando as ferramentas que são mais úteis para mim no dia a dia. Então, eu vou escolher elas aqui. As que estão marcadas esse certinho do lado são as que aparecem aqui em cima. Tenho no meio da minha barra de títulos o nome do meu documento e que programa está sendo aberto. E aqui no canto tem os meus botões de controle, o minimizar, maximizar ou restaurar e o fechar. Depois eu tenho a minha barra de guias, tá? Cada guia dessas abre uma barra de ferramentas nova, que é dividida por grupos ou blocos, conforme a banca chamar. E esses grupos, então, têm um conjunto de ferramentas para suprir aquela necessidade ali. Então, a nossa página inicial, que é a que tem um resumo de todos, a gente tem o nosso grupo lá, fonte, alinhamento, número, e dentro desses grupos tem ferramentas para o alinhamento, tem ferramentas para a edição da fonte, tá? Quando tem essa setinha aqui no canto, é porque as ferramentas não couberam todas aqui dentro. Então, eu posso clicar nessa seta, que ele vai abrir uma caixa de diálogo ou jump list, que vai ter as maiores informações, então, sobre o grupo fonte. Então, vou ter número, vou ter alinhamento, vou ter borda, preenchimento da célula. Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Quando não cabe tudo aqui dentro, tem essa setinha aqui no lado que abre mais opções daquele grupo ali. O Excel é dividido, então, todas as colunas são identificadas com letras. Então, colunas são identificadas com letras e linhas são identificadas com números. Esse é o padrão do Excel, tá?
a intersecção de uma coluna com uma linha forma uma célula, tá? Então, nessa célula aqui, eu posso inserir valores, eu posso inserir fórmulas, eu vou trabalhar dentro do meu Excel, tá? Quando eu clico em uma determinada célula, a coluna a que ela pertence fica marcada aqui em cima e a linha também. E esse é o nome, o endereço da minha célula, que eu posso ver aqui na minha caixa de identificação, a minha caixa de nome. Então, essa célula que eu estou ativo aqui, que eu estou clicando nela, se chama D5, tá? Essa barra aqui é a nossa barra de fórmulas, tá? É aqui que aparece o que realmente está escrito dentro da célula. Então, se eu colocar aqui o número 2, por exemplo, é esse número 2 que vai aparecer aqui na minha célula. Se eu colocar uma máscara nesse meu número, a máscara só vai aparecer aqui embaixo. Aqui em cima vai aparecer o número que está dentro da célula. O que são máscaras? Quando eu quero colocar, por exemplo, ele no estilo moeda, tá? Contábil, eu vou colocar o R e o cifrão e vou colocar o 2,00 para a gente identificar que são R$2, tá? Quando eu coloco isso, a máscara ela só aparece aqui nessa minha área de trabalho. Aqui em cima, ó, percebam que ela só vai aparecer o número 2, que é aquele número que o Excel vai utilizar para os cálculos, tá? Uma coisa bem importante para a gente saber e que cai lá no concurso exatamente para classificar os candidatos e para eliminar é a questão de que, além da gente ter um padrão onde o Excel identifica colunas com letras e linhas com números, a gente pode modificar isso para aqui em cima aparecer também números, tá? E aí a gente vai usar um modelo de referência chamado L1C1, tá? Para ativar isso, eu preciso ir lá na guia Arquivo, Opções, e aí eu vou vir aqui em Fórmulas. Aqui vai estar, ó, Estilo de referência L1C1. Altere a maneira como as fórmulas do Excel se referem às células. Em vez de usar letras para colunas e números para linhas, esta opção habilita o uso de números para linhas e colunas. As células são referenciadas, então, com o modelo no formato L1C1. Eu vou aplicar aqui para vocês verem como é que fica, ó. Então, aqui em cima vai aparecer números e aqui do lado também vai aparecer números. E aí, como que a gente identifica qual o endereço da célula, tá? Ele também fica marcado a coluna a que pertence e a linha a que pertence essa célula. Só que a gente lê isso como linha 8, coluna 6. Então, antes a gente tinha a referência da coluna primeiro e depois da linha. Agora, a gente tem a referência da linha primeiro e depois da coluna. Então, qualquer uma que a gente for clicar, ó, linha 3, coluna 3. Linha 16, coluna 7. Tá? É desse jeito que é mencionado. Então, pode acontecer de cair em alguma questão lá, uma tabela que tenha como referência esse L1C1. E aí, vocês vão ver que vai ter linhas com números e colunas com números também, tá? Não é o padrão, tá? O padrão é as letras aqui em cima, mas pode acontecer lá no concurso de cair esse modelo de referência também, tá? Vou desmarcar aqui e voltar para o meu modelo padrão, tá? Agora, a gente vai começar, então, falando das funcionalidades dentro do meu Excel, tá? Eu posso mesclar células no meu Excel, ou eu posso aumentar a coluna aqui para a informação couber dentro dessa célula, tá? Para aumentar, ou eu clico aqui em cima e arrasto para o lado, tá? Para o tamanho que eu quero, ou eu também posso dar 2 cliques entre as colunas ali e aí ele vai ajustar automaticamente ao conteúdo que tem dentro daquela célula. Então, por exemplo, se eu colocar o meu nome aqui dentro, Sheila Geraldo,
ele vai passar aqui, ele não vai caber tudo dentro da célula. Ó. Então, quando eu for utilizar a célula D para colocar outro nome, por exemplo, Luan, ele vai substituir, ou não substituir, ele vai sobrescrever aqui o nome. Para isso, eu posso clicar naquela célula, aqui em cima na minha barra de fórmulas vai colocar o que realmente tem dentro daquela célula ali, e eu posso ajustar automaticamente dando 2 cliques aqui, ó, quando aparece esse cursor. Aí ele vai ajustar o tamanho daquela célula ao conteúdo que tem dentro dela, tá? Quando eu vou usar a opção de mesclar células, a gente tem que cuidar que quando eu estou mesclando, por exemplo, 3 células, e eu vou colocar aqui mesclar e centralizar, eu vou utilizar somente o conteúdo da primeira célula. O conteúdo das outras duas vão ser apagados, tá? Então, ó, vou clicar aqui em mesclar e centralizar, ele já vai me dar uma mensagem. Ó, a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta outros valores. Então, vou dar um OK, ele vai deixar só o meu nome e vai apagar o que tem nas outras 2 células. Então, isso a gente tem que cuidar na hora de utilizar a mesclagem, tá? Posso tanto usar o mesclar e centralizar, quanto eu posso usar o mesclar através, né? Que aí é quando eu estou utilizando, quero mesclar tudo isso aqui. Mas eu quero que ele mescle as linhas, não todo esse bloco aqui como uma célula só. Aí eu vou vir aqui e colocar mesclar através, ó. Então, cada uma delas virou uma célula mesclada, tá? Se eu tivesse colocado mesclar e centralizar aqui, ele teria transformado tudo isso aqui numa única célula, tá? Tem o mesclar células, que aí ele só vai mesclar, ele não vai centralizar. E eu tenho desfazer mesclagem, tá? Então, essas são as opções aqui. Quando eu coloco informações aqui na minha planilha de dados, tá? E eu vou imprimir, essas linhas de grade que estão aparecendo aqui, elas não são impressas junto, tá? Elas são organizadas aqui só para a gente trabalhar melhor com o Excel e ter uma organização de uma forma mais coerente aqui. Mas elas não são impressas juntos. Caso eu queira que as linhas sejam impressas, eu preciso colocar bordas. Então, eu vou vir aqui ó, no meu grupo fonte e eu vou ter a opção de bordas. Tenho vários tipos de bordas aqui, então eu posso escolher colocar bordas só embaixo da minha tabela, só em cima, colocar borda só à esquerda, ou eu posso colocar todas as bordas, que aí fica naquele formato ali das minhas linhas de grade, tá? Se a gente for imprimir isso aqui, como é que vai aparecer? Vindo aqui no exibir, ó, eu posso tirar as linhas de grade. Então, na hora de imprimir, na verdade, ele imprime assim, essa parte toda branca, e só onde eu coloquei bordas é que vai aparecer essas bordas, tá? Aqui na minha exibir, eu também posso excluir a minha barra de fórmulas, que é essa barra aqui de cima, ó. Então, caso o Excel de vocês esteja sem essa barra de fórmulas, venham aqui no exibir e marquem a opção. Aí ele vai aparecer essa barra de fórmulas aqui, tá? Agora a gente vai utilizar uma planilha que já tem alguns dados para cálculo, tá? Para a gente conseguir ir fazendo, então, o que pede, tá? Uma das coisas que é cobrado é a referência relativa e a referência absoluta, tá? O que é isso dentro do Excel? Então, quando eu tenho uma planilha lá, que eu preciso fazer um tipo de cálculo, por exemplo, é o caso dessa minha planilha aqui. Eu tenho aqui na primeira coluna as frutas, tenho o preço de cada fruta e eu tenho a quantidade. Então, eu preciso calcular quanto que eu gastei quando eu comprei esse mamão aqui. Ele tinha um custo de R$ 1,20 e eu comprei 3 unidades. Então, quanto que eu estou gastando? Para isso, eu posso utilizar uma fórmula simples, calculando então 1,20 vezes o 3, ou eu posso usar uma fórmula do Excel, tá? Toda vez que eu coloco igual aqui no Excel, que eu coloco esse símbolo, ele espera que eu adicione uma fórmula aqui dentro, tá? Ou adicione um cálculo aqui dentro. Então, o que eu posso fazer? Coloquei o igual, vou clicar nessa célula aqui, ele já vai botar o endereço da célula para mim aqui,
e eu posso ir lá e colocar o símbolo de vezes, tá? No Excel, o vezes é esse asterisco aqui. Então, eu vou fazer C4, que é essa célula aqui, vezes D4, tá? Que é essa outra aqui. Cada célula diferente que a gente coloca no Excel, ele identifica com uma cor diferente. Agora, quando eu der Enter, ele vai fazer o cálculo de 1,20 vezes 3. Isso aqui a gente chama de cálculo dinâmico, tá? Onde eu uso endereços de célula para fazer os cálculos. Se eu trocar aqui a quantidade, em vez de 3 eu colocar 4, ele também vai calcular e vai mudar aqui o resultado para mim, porque ele está calculando o conteúdo dessa célula com o conteúdo dessa outra célula. O que eu altero aqui dentro, ele também vai alterar dinamicamente no meu cálculo, tá? E quando a gente fala, ou quando aparecer lá endereços fixos, cálculos a partir de endereços fixos, o que a gente está falando? Quando a gente utiliza números. Então, eu posso colocar o igual 1,20 vezes 4, tá? Vai me dar o mesmo valor. Qual a diferença? Esse aqui eu não tenho como ficar alterando outras células para mudar automaticamente o meu valor. Eu tenho que vir aqui, dar 2 cliques, modificar o valor aqui dentro e aí ele vai calcular para mim, tá? Mas sempre pensem que vocês podem aumentar essa tabela, então ela vai se tornar uma tabela muito grande e cálculo com número fixo não seria interessante. É muito melhor quando isso se torna dinâmico, né? Se a gente vai fazer com número fixo, a gente faz na calculadora. E a fórmula que existe no Excel para fazer esse mesmo cálculo que eu fiz aqui em cima utilizando as células é uma fórmula chamada multi de multiplicação. Então, eu vou escrever lá igual multi, as fórmulas sempre aparecem em caixa alta, tá? Então, todas as letras maiúsculas, e conforme a gente vai escrevendo, eles vão dando sugestões de outras fórmulas que também começam com essas letras. Eu quero a minha multi aqui. Aqui do lado, ele te dá uma prévia, ó, te dá uma explicação de o que essa fórmula vai fazer. Então, a multi, ela multiplica todos os números dados como argumentos, tá? Então, se eu der 2 cliques aqui, ela vai abrir o parênteses e vai me dizer o que ela precisa para que aquele cálculo seja executado, tá? Quando aparece assim, ó, num 1, num 2, quer dizer que eu posso usar um intervalo de células ou eu posso usar 2 células que estão longe uma da outra, tá? Para mim usar um intervalo, eu vou clicar no primeiro e vou arrastar até o último que participa desse intervalo. Notem que ele vai colocar 2 pontos aqui no meio. Então, 2 pontos simboliza intervalo no Excel e a gente lê de C5 até D5, tá? Vou fechar aqui e vou dar um Enter, tá? E aí ele vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez aqui em cima, só que utilizando essas 2 células aqui, tá? Mas tudo isso eu expliquei para a gente falar na nossa referência relativa, tá? O Excel ele é muito inteligente, então ele identifica o que a gente fez naquela célula e ele aplica a mesma lógica que a gente utilizou ali para fazer os outros cálculos. Existe uma função, um cursor no Excel que se chama alça de preenchimento. Então, posicionando o meu cursor bem aqui nesse quadradinho, ó, ele vai ter esse mais na cor preta, tá? Esse mais na cor preta a gente chama de alça de preenchimento. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ele vai copiar a fórmula que está aqui e vai colar nas outras células. Porém, como aqui eu utilizei essas 2 células, ele vai identificar que aqui embaixo eu quero utilizar essas 2 aqui para calcular o preço da banana. E aqui embaixo eu quero utilizar essas 2 para calcular o preço da uva, tá? E assim ele vai fazendo, ó, sem a gente precisar dizer qual célula ele precisa utilizar, tá? Isso a gente chama de referência relativa. Então, ele vai incrementando conforme a linha vai descendo o resultado, ele vai utilizando o que está do lado dela para calcular, tá?
Referência relativa é aquilo que a gente vai usar sempre a próxima célula, a próxima linha para fazer o próximo cálculo, ok? Vamos voltar aqui para a nossa outra planilha, agora para entender um pouco do que é a referência absoluta, tá? Nessa minha planilha aqui, eu tenho alguns produtos e eu tenho o valor deles em reais. E eu quero converter isso para o dólar, para saber quanto que eu pagaria caso eu fosse comprar isso em dólar, tá? Então, como é que eu faço esse cálculo aqui? Eu vou fazer lá o valor que eu tenho em reais dividido pela cotação do dólar. Então, aqui do lado, ó, eu tenho uma outra célula que tem a cotação do dólar. Então, a cada $1, a gente precisa de R$ 4,12. Eu vou clicar aqui e ele vai dividir o preço em reais pelo valor da cotação do dólar. E vai me dar quanto que corresponde. Então, 242 dólares correspondem a R$ 998, tá? Aqui, para mim fazer o cálculo do valor da impressora, do scanner, da câmera digital, eu vou utilizar a mesma célula que eu utilizei para fazer esse cálculo aqui. Então, eu vou usar uma referência absoluta, tá? E para o Excel identificar que eu quero usar essa célula G2 aqui, que é a que tem o valor da cotação do dólar, e aplicar a todas as outras, eu preciso fixar ela. Então, eu preciso colocar esses cifrões aqui, tá? Cifrão na frente do G quer dizer que eu fixei a coluna G. Cifrão na frente do 2 quer dizer que eu fixei a linha 2. Então, aqui eu estou fixando a célula G2. Eu estou dizendo para o Excel que eu vou usar ela para todos os outros cálculos, tá? Então, vou dar um Enter aqui, ele vai continuar o mesmo, mas quando eu utilizar a função de autopreenchimento, clicar aqui e arrastar para baixo, todas as outras fórmulas, ó, ele vai utilizar aquela mesma célula lá para fazer a conversão do real para o dólar, tá? Então, quando a gente vai utilizar uma única célula para mais cálculos, eu uso uma referência absoluta. E aí, para isso, eu vou colocar esse cifrão aqui na frente na frente da letra e na frente do número, tá? O atalho para colocar esse cifrão é F4, tá? F4 vai colocar o cifrão na frente da letra e na frente do número, tá? E isso é o que a gente tem, o que vai cair lá sobre referência relativa e referência absoluta, tá? Existe uma outra função no Excel que se chama filtrar, tá? A gente pode filtrar a nossa tabela aqui quanto a ordem crescente ou a ordem decrescente. Para isso, eu posso adicionar um botão aqui de filtro. Como é que eu adiciono esse botão de filtro? Vou selecionar a minha tabela, então todas aquelas células que participam para essa tabela. Vou vir na minha página inicial e aqui ó, tem formatar como tabela. Vou clicar aqui, vou escolher qual desses modelos eu quero utilizar e ele vai me perguntar onde estão os dados da tabela. Então, eu já selecionei aqui, ele está usando o intervalo de B2 até D9 para o meu intervalo da minha tabela. Está dizendo, minha tabela tem cabeçalhos, então se tem aqui em cima cabeçalhos dizendo qual é o conteúdo que vai vir abaixo, eu vou deixar marcada essa opção e vou dar um OK. Agora, ele já adicionou esses botões aqui que a gente chama botão de filtro, tá? Clicando aqui, eu posso escolher, quero classificar de A a Z. E aí, ele vai classificar ó, em ordem alfabética para mim os dados que estão aqui na minha tabela. Posso fazer isso tanto na coluna onde tem o nome do produto, quanto no preço. Ah, quero classificar do menor preço para o maior. Ele vai classificar aqui a minha tabela do menor preço para o maior. Aqui a mesma coisa. Quero classificar do maior para o menor. Então, o que custou mais para o que custou menos. Isso é o que a gente chama de classificar e filtrar.
ou eu uso esses botões aqui para fazer esse filtro, ou eu posso vir aqui em cima, ó, e ele também vai ter classificar de A a Z ou classificar de Z até A, tá? E aí aqui tem uns outros tipos de classificação, mas lá para o concurso cai mais qual é a ordem que eu posso classificar, então crescente e decrescente, de menor preço para maior preço, tá? Como que eu posso classificar essas minhas células aqui, os dados que aparecem na minha tabela, tá? Uma outra informação bem importante é quanto à inserção ou à exclusão de linhas e de colunas, tá? Quando eu simplesmente clico aqui, ó, eu estou selecionando toda essa minha linha, eu posso vir aqui na minha página inicial e eu tenho um grupo chamado célula. Aqui eu posso inserir uma célula, eu posso inserir uma linha na planilha, tá? E eu também posso excluir células, então vai excluir todas essas que eu estou selecionando, ou posso excluir uma linha na minha planilha, ou posso excluir a planilha toda aqui embaixo, tá? Existe um atalho que ele serve para excluir uma linha ou inserir uma linha, tá? Quando a gente está com ele selecionado, eu posso dar um Ctrl menos, e aí ele vai excluir essa linha da minha tabela, tá? Vou dar um Ctrl Z para desfazer essa nossa ação aqui. E quando eu quero incluir uma linha na minha tabela, eu vou usar o Ctrl+. E aí ele vai adicionar uma linha aqui à minha tabela, tá? Se eu usar esses mesmos atalhos sem estar selecionando uma linha inteira, ó, se eu der Ctrl+, ele vai aparecer essa caixinha aqui, me perguntando o que eu quero inserir. Se eu quero inserir uma célula à direita, se eu quero inserir uma célula para baixo, se eu quero inserir uma linha inteira, ou se eu quero inserir uma coluna inteira, tá? O mesmo acontece com o Ctrl-. Ele vai aparecer essa mesma janelinha aqui, me perguntando o que eu quero excluir. Se eu quero excluir uma linha inteira, se eu quero excluir uma coluna inteira, o que eu quero fazer aqui dentro da minha planilha, tá? Existe uma outra função também, que é o ocultar, tá? O ocultar, ele oculta a informação, porém ela continua sendo utilizada nos dados para cálculo. E isso a gente pode utilizar um atalho que se chama Ctrl+9, tá? O Ctrl+9, ele vai suprimir, então ele vai ocultar essa linha aqui, porém ela ainda vai continuar fazendo parte dos cálculos, caso a gente tenha um soma aqui embaixo. Para mim reexibir de novo, vou clicar aqui e vou colocar reexibir a linha, tá? Vou clicar aqui, reexibir. E aí ele vem a reexibição da minha linha. Posso clicar no meio dela também, se eu não quiser usar o Ctrl+9, e colocar ocultar. Ele vai fazer a mesma coisa. Para reexibir de novo, eu clico bem em cima dela e coloco reexibir a linha, tá? Então, essa é a parte para incluir ou para excluir uma linha ou uma coluna. Vou excluir aqui, Ctrl-, e aí eu voltei para a minha tabela do jeito que a gente estava antes. Tem uma coisa que é bem importante a gente saber na hora de resolver um cálculo, alguma questão que vai ter lá na prova, é que o Excel ele obedece à ordem de precedência da matemática. Então, primeiro é resolvido o que está entre parênteses, depois é resolvido vezes e divisão, depois é resolvido mais e menos, tá? Então, multiplicação e divisão primeiro, subtração e adição depois, tá? Caso não tenha parágrafo, não tenha abre e fecha parênteses, ele vai obedecer, então, essas duas regras, ou ele vai começar o cálculo da esquerda para a direita, tá? Então, para explicar melhor, vamos supor esse cálculo aqui que eu sei que tem uma questão de concurso. Igual 3 vezes 4 mais 2 vezes 3, tá? Nesse cálculo aqui, primeiro ele vai resolver a operação de multiplicação, vai ter um resultado, e ele vai resolver a outra operação de multiplicação e também vai ter um resultado.
a adição vai ser feita com os resultados dessa operação com essa operação, tá? É assim que ele vai calcular, então, essa operação aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, um abre e fecha parênteses aqui no meio, ele ia primeiro resolver essa aqui e depois fazer os cálculos de vezes, tá? Então, primeiro obedece o que está dentro de parênteses, depois faz multiplicação e divisão, tá? Se tiver, por exemplo, assim, ó, três vezes 4 dividido por 3, tá? Que eu tenho a multiplicação e a divisão, como eles têm a mesma ordem dentro da precedência, o que ele vai fazer? Ele vai começar da esquerda e vai ir para a direita. Então, ele vai fazer 3 vezes 4, resultado dividido por 3, tá? Vai lá dar o nosso 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 3, vai dar o nosso 4 ali, tá? Isso é bem importante que vocês tenham bem definido isso, para na hora de resolver um cálculo lá, vocês saibam por onde começar, tá? A resolver. Uma outra coisa também que é bem importante é a nossa referência, tá? Por exemplo, eu posso utilizar uma célula que está nessa minha planilha para fazer um cálculo, como eu posso utilizar uma célula que está em outra planilha, tá? E para utilizar uma célula que está em outra planilha, a gente busca uma referência. Então, por exemplo, eu vou colocar o igual e eu vou buscar uma célula que está lá em outra planilha, nessa minha primeira aqui, multi, soma e div. Eu quero que ele apresente para mim lá o resultado do cálculo do mamão aqui. Então, eu clico aqui e aqui em cima ele me diz, ó, o nome da minha planilha, onde se encontra essa célula, e aí esse ponto de exclamação aqui quer dizer que é uma referência a essa planilha. Então, como é que a gente lê? A célula E4 que está na planilha multi mais soma mais div, tá? Quando eu der um OK, ele vai vir para cá, ó, 4,8. E aqui em cima, ele vai dizer, ó, a célula E4 ela está referenciada da planilha multi mais soma mais div. Então, o resultado que tem dentro dessa célula aqui, ela buscou lá na minha planilha, onde eu tenho o multi, o soma e o div, tá? Isso a gente chama de referência. Se vocês forem referenciar, por exemplo, uma planilha que não tem um nome assim mais composto, que não tenha principalmente espaços entre as palavras aqui, ele não vai colocar esses aspas simples, tá? Ele vai colocar só o nome da planilha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar os espaços do multi, do soma e do div. E vou dar um Enter, tá? Aí, quando eu voltar lá para minha referência, ele já não vai mais existir, tá? No caso aqui ainda está aparecendo porque é um nome composto, mas se eu vir aqui na minha multi, soma e div e colocar lá igual e buscar uma informação que está na planilha 1, por exemplo, o resultado do dólar, vocês podem perceber que ele não coloca, então, essas aspas simples, tá? É só quando eu tenho um nome mais composto ou que tem espaços, tá? Tem operadores matemáticos, aí ele vai aparecer. Caso contrário, ele não vai aparecer essas aspas simples. Ele só vai colocar igual no nome da planilha, exclamação e a célula que ele está referenciando. Então, esse valor aqui, na verdade, ele está lá na minha planilha 1, tá? Se eu der 2 cliques aqui em cima desse valor, ó, eu consigo ver planilha 1, ponto de exclamação, D3. Se for alterado aqui na minha planilha algum cálculo, ó, se eu colocar 1.200 aqui, vai alterar o valor do dólar, aqui vai aumentar, né? E lá na minha planilha também vai aumentar. Então, isso é utilizado quando a gente quer buscar um valor de uma planilha maior, que tenha lá na nossa dashboard, né, na nossa tela de apresentação,
tá? Isso é o que a gente chama de referência de célula, tá? Quando a gente usa outra planilha, tá? Então, continuando aqui, agora a gente vai ver um pouco mais sobre as nossas fórmulas dentro do Excel, tá? Já falei para vocês que a gente tem o multi, tá? Que é a nossa fórmula de multiplicação. Se eu não for usar o multi, eu vou usar o operador matemático, que é esse asterisco aqui que representa a multiplicação. A divisão é representada pela barra, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, igual esse valor dividido, que vai ser essa barra aqui, pela quantidade. E aí, ele vai me dar ali o valor, que foi o que a gente fez aqui, ó. Quando a gente calculou, fez a conversão do dólar. A gente pegou o valor daqui e dividiu, então esse é o operador matemático da divisão, pela célula da cotação do dólar, tá? Mais e menos vai ser os operadores que a gente já conhece, né? O mais ou o menos, tá? Aqui deu um erro porque não é fórmula, né? Mas ele já vai identificar aqui os dois operadores, tá? Então, vamos começar então pela nossa função da divisão. Aqui a gente fez uma multiplicação e aqui do lado eu tenho uma tabela, que é aquela mesma que a gente usou para a conversão do dólar, só que agora eu tenho o valor em reais e eu tenho a parcela, e eu preciso descobrir quantas parcelas, né? Eu preciso descobrir qual o valor dessa minha parcela. O que eu vou fazer? Igual, vou clicar na minha célula aqui, dividido pelo 5. E aí, eu vou ter o valor da minha parcela. Então, eu vou pagar 5 parcelas de R$ 199,60, que dá o total de R$ 998, né? Já fiz esse cálculo aqui. Eu sei que o Excel vai usar essa célula e essa para gerar o resultado aqui do lado. Então, eu estou usando uma referência relativa. Eu vou poder usar minha alça de preenchimento para aplicar a prova às outras células, tá? Então, eu posso tanto clicar aqui e puxar, quanto dar 2 cliques, ó. Aí, ele já vai aparecer todos os cálculos aqui dentro, tá? Quando aparece esse cálculo aqui, ó, quando aparece esse erro, igual div, o que quer dizer? Que ele fez uma divisão por zero, e a gente não pode dividir um valor por zero. Então, por isso que quando aparecer esse valor, ele está querendo te dizer que a divisão está sendo feita por zero, porque não tem nada mesmo nessa minha célula aqui, nem nessa. Então, ele identifica os dois por zero e acaba dando erro, tá? Então, vamos apagar aqui. Outra coisa, aqui. Nessa planilha, a gente tem uma tabela aqui, tá? Que tem as matérias, então, biologia, matemática, português, né? As disciplinas. E eu tenho a nota 1, a nota 2 e a nota 3. E eu quero calcular a média aritmética desse meu aluno, tá? Como é que eu faço isso? Coloco lá igual média, tá? Que é uma função do Excel. O que a média faz? Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, tá? Matrizes ou referências que contenham números. Então, a média ele vai fazer a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Então, aqui ele vai somar esses 3 elementos e depois vai dividir por 3, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui na minha média, vou selecionar o meu intervalo. Lembrando ó, que quando aparece 2 pontos, ele está referenciando através de um intervalo. Então, é de J4 até L4. Eu vou fechar aqui e vou dar Enter. Ele fez, então, a média aqui desses meus alunos, tá? Mesma coisa, eu sei que a coluna de baixo, a linha de baixo aqui, desculpa, ela vai usar esse número, esse aqui e esse aqui para calcular a média, tá? Então, eu posso colocar igual eu fiz aqui, igual média. Eu posso usar a alça de preenchimento ou eu também posso usar uma outra função no Excel que se chama automédia, tá? Para mim usar essa função, eu vou selecionar o que eu quero que participe da minha média
e mais uma célula em branco, que é onde vai ser aplicada a fórmula, tá? Aí eu vou vir aqui na página inicial, no grupo edição, e eu vou ter esse botão aqui, ó, que é o auto média. Eu tenho o auto soma, que vai fazer a soma dos elementos, e eu tenho o auto média, que ele vai calcular a média para mim aqui. O que que isso faz? Simplesmente coloca a fórmula aqui, sem que eu precise digitar igual média, tal intervalo, tá? Aí depois eu também posso clicar e arrastar para baixo para ele ir colocando os dados dos outros cálculos, a média dos outros alunos, tá? Aproveitando aqui essa tabela, existe uma outra função no Excel que ela se chama C, tá? É uma função um pouquinho mais complexa, que exige mais números, tá? Do que a função normal. E como é que ela funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, status, que vai ser o que a gente vai escrever aqui do lado. Eu tenho lá na escola uma média 7 de aprovação. Então, essa aqui é a média de aprovação. O valor para aprovar naquela disciplina ali, tá? Média de aprovação, que é o meu 7. Eu quero escrever aqui do lado se o aluno aprovou ou se ele reprovou. Então, se ele está aprovado ou se ele está reprovado. E para isso, eu vou usar a minha função C, tá? Então, vou colocar aqui igual C. E o que que o C faz? Verifica uma condição que foi satisfeita, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. O que quer dizer isso? Que o C ele pede como primeiro argumento da minha fórmula um teste lógico. Então, eu vou testar se essa célula aqui, onde tem a média do aluno, se ela é maior ou ela é igual a 7. Se ela for maior do que 7, ela vai estar aprovado. Se for menor, vai estar reprovado. E é isso que a gente vai fazer dentro dessa fórmula aqui. Então, se essa célula aqui, onde contém a minha média, for maior ou igual a 7, tá? Que é a minha média lá de aprovação. Se isso for verdadeiro, então eu vou escrever o valor verdadeiro. Notem que quando eu coloco o ponto e vírgula, que é o símbolo que faz a troca dos argumentos aqui dentro do Excel, antes o teste lógico aqui é o que estava em negrito. Eu já coloquei o teste lógico e coloquei o ponto e vírgula para dizer que eu finalizei ele. O próximo elemento que eu tenho que colocar aqui dentro é o valor verdadeiro, valor C verdadeiro. Então, se isso aqui for verdadeiro, se essa célula M4 aqui realmente for maior ou igual a 7, então eu quero que ele escreva na tela aprovado. Eu sempre vou escrever no Excel letras ou símbolos sempre entre aspas, tá? O Excel não entende letras, então ele precisa que essas aspas sejam colocadas, tá? Aí vou colocar ponto e vírgula de novo e ele trocou, ó, do valor ser verdadeiro para o valor falso. Caso essa célula aqui seja menor em vez de maior, então se o meu teste lógico for falso, eu vou ter que escrever alguma coisa aqui caso ele seja falso. Então, se a minha célula for menor, ele vai ser reprovado. Então, vou escrever aqui reprovado, tá? E aí, eu vou fechar meu parênteses. Então, como é que o C funciona? Igual C, vou fazer um teste lógico para testar se essa minha célula aqui é maior ou é igual a 7, que é a minha média de aprovação. Se ela for, eu vou escrever aprovado. Caso não for, eu vou escrever reprovado. Então, nesse caso aqui, o 3 é menor do que 7. Então, o que vai aparecer aqui nessa célula vai ser o valor de reprovado. Ó, então, reprovado. O mesmo vai acontecer quando eu aplicar nessa célula de baixo, porque o 5 é menor do que o 7. Então, ele também vai escrever reprovado, tá? Copiou a célula aqui.
fez o teste, então, em vez de M4, ele usou M5. Também testou se é igual a 7, maior ou igual. Nesse caso, é menor, então vai escrever reprovado. Agora, quando eu copiar a célula daqui e aplicar no dado de baixo, ali na célula de baixo, o 8 ele é maior do que 7. Então, em vez de escrever reprovado, ele vai escrever a nossa primeira opção, que é o aprovado, tá? Então, a mesma coisa, ele testou se essa célula aqui é maior ou igual a 7, ela é maior, então ele vai escrever o primeiro aqui, que é o aprovado, tá? E assim ele vai escrevendo, vai testando a célula, e caso o valor seja verdadeiro, ele escreve uma coisa, se for falso, escreve outra. Se eu trocar alguma dessas notas aqui, por exemplo, esse aqui, vou trocar, em vez de ele ter tirado 4,5, ele vai ter tirado 8, tá? Então, ele ficou aprovado. E aí, a fórmula já trocou automaticamente o reprovado pelo aprovado, tá? Então, isso são funções que estão dentro do Excel e que vai ser cobrado lá no dia da prova, tá? Tanto a soma, que foi o que a gente fez aqui, a soma, a multiplicação, a divisão, tá? Tudo isso vai ser cobrado. Aqui, por exemplo, ó, se eu quisesse calcular qual o total que eu gastei com essas compras aqui dessas frutas, aí eu poderia usar a função soma. Vou colocar igual soma, ele já vai aparecer para mim aqui a função, e do lado disso, o que a função soma faz? Ela soma todos os elementos em um intervalo de células. Vou dar 2 cliques aqui e eu vou colocar os elementos que fazem parte, então, dessa minha soma. Então, de E4 até E10. 2 pontos simboliza intervalo no Excel. Vou fechar e ele vai fazer a soma para mim. Gastei R$ 65,90, tá? Outras funções que são bem requisitadas, são bem cobradas em concurso, são aquelas funções que fazem algum tipo de busca, tá? E aí a gente tem 4 funções que elas podem gerar um certo conflito ou confundir as fórmulas, tá? Que é a função máximo e a função maior, e a função mínimo e a função menor, tá? Qual a diferença entre elas? Vou aumentar aqui a letra para ficar melhor da gente ver, tá? Então, o que essas funções fazem? Então, aqui do lado, a gente vai colocar o valor caso as nossas células, então, da nossa operação aqui, tá? Eu quero escolher, quero que tenha aqui nessa célula o máximo de itens vendidos, tá? Então, eu quero encontrar qual foi o máximo de itens vendidos. Na minha tabela aqui, eu tenho o nome do vendedor, eu tenho quantos itens ele vendeu e qual foi o faturamento dele, quanto que foi o valor da venda, tá? Então, essa função aqui, ela vai identificar qual dessas pessoas, então, qual foi o item mais vendido, quantos foram os itens mais vendidos aqui, tá? Quem foi a pessoa que vendeu o maior número de itens. Para isso, eu vou usar uma função chamada máximo, igual máximo. E aí, o que a função máximo faz? Ela retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Então, se eu der 2 cliques aqui e selecionar esse intervalo, essa função vai procurar aqui dentro qual que é o maior valor, tá? Qual é o máximo dessa tabela. Vou fechar aqui e ele vai me trazer o número 493. Então, o máximo de itens vendidos por uma pessoa foi de 493, tá? Então, a máximo sempre procura o topo, o maior valor que tem lá dentro. A mínimo faz o contrário disso. Ela procura
o mínimo, o menor valor daquele intervalo. Então, ó, retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Então, se eu selecionar aqui a minha fórmula e selecionar esse intervalo de dados, ela vai procurar qual que foi o menor valor vendido aqui. Então, olhando aqui, a gente vai dizer que o menor valor foi o 59, né? Então, fechando, ele vai me dizer, ó, o menor número de itens vendidos por uma pessoa foi de 59 itens, tá? Então, eu trouxe o maior valor e trouxe o menor valor. Agora, para mim conseguir identificar outras posições dentro da minha tabela, por exemplo, a segunda maior venda, a terceira maior venda, a quinta maior venda, aí eu preciso usar outra fórmula, que é a fórmula maior, tá? O maior, então, ele retorna o valor, o maior valor quésimo de um conjunto de dados. O que isso quer dizer? Tá? Essa fórmula aqui, ela usa dois tipos de argumentos. O primeiro é a matriz, ou seja, o intervalo onde eu quero que ele procure esse maior valor, tá? E aí, depois disso, eu vou colocar ponto e vírgula e ele vai me pedir a posição. Então, qual o maior que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a quinta maior venda. Então, eu vou botar o número 5 aqui e vou fechar e vou mandar ele procurar, tá? O que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui qual foi a maior venda, então foi o 12.000, a segunda maior venda foi esse, terceira maior, quarta maior, quinta maior. E aí ele vai me trazer a quinta maior venda dentro desse intervalo aqui, tá? Aqui em cima, então, nessas duas fórmulas, a gente usou os itens vendidos. Aqui está procurando qual a quinta maior venda e qual a segunda menor venda. Então, a gente vai usar esse intervalo aqui para o nosso cálculo. E o menor também é a mesma coisa. Vou colocar lá igual menor e ele vai me responder, dentro desse intervalo aqui, qual a posição que eu colocar aqui no lugar do K. Então, eu quero procurar a segunda menor venda. Então, vou fechar e ele vai me dizer qual é a segunda menor venda, tá? Que é o 948. Então, assim, a gente fala um pouco sobre as funções de busca de dados, tá? Isso aqui vai cair lá no concurso, tá? Às vezes cai pedindo, eu quero saber a segunda maior venda. E aí, entre as alternativas, vai ter a função maior e vai ter a função máximo. Então, o que vocês têm que ter bem claro é que as funções máximo e mínimo, elas encontram os extremos daquele intervalo, o maior valor e o menor valor. As funções maior e menor, elas encontram a posição segundo aquilo que tu informou. Então, se tu quiser saber a segunda maior venda, aqui dentro, nessa posição, tu vai colocar o 2. Se tu quiser saber a quinta maior venda, tu vai colocar o 5, tá? Aqui, antes a gente fez o cálculo do C, e eu esqueci de falar uma coisa para vocês, tá? Quando a gente faz cálculos que a gente precisa usar outros operadores que não o mais, o menos, o vezes e o dividir, existem outros também que são utilizados. E esse operador aqui, ó, é o operador que simboliza o maior, tá? Então, M4 é maior e igual a 7. Se eu quisesse falar o menor, então eu vou trocar aqui o meu símbolo, e esse é o símbolo de menor. Então, eu vou ler M4 menor igual a 7, tá? Além desses dois, a gente tem o sinal de diferente no Excel, que é esse aqui. Esse é simbolizado, então, o sinal de diferente. Quando a gente quer falar que algo é só maior, tá? Então, eu vou usar só o operador de maior. Então, eu coloco maior do que 7. Então, ele vai procurar lá os elementos que são maiores do que 7.
o número 7 não entra, tá? O número 7 só vai entrar na busca quando tiver o igual junto, tá? Então, quando aqui no nosso cálculo tiver o maior igual. Isso se aplica também ao menor, né? Menor só vai encontrar o que é menor do que aquilo. Caso a gente queira encontrar aquele número também, a gente vai ter que usar o menor igual, tá? Existe uma outra formatação no Excel que a gente pode utilizar, que é a formatação condicional. Como que isso é aplicado? Eu tenho aqui na minha tabela, então, o status desses alunos, que diz reprovado e aprovado. Tá? Só que assim fica difícil de identificar quais foram aqueles alunos que estavam aprovados. Eu posso criar uma regra condicional que me mostre, um formato de célula colorido, qual que é as pessoas que estão aprovadas. Para isso, eu vou selecionar esse meu intervalo, vou vir aqui na página inicial, formatação de célula, dentro do grupo estilo, tá? Vai ter questões perguntando em que grupo que a gente encontra essa formatação condicional, então é dentro do grupo estilos. Aqui eu vou escolher qual é a regra que eu quero aplicar. Eu posso aplicar regras que são condicionais de é maior do que, é menor do que. Então, eu vou aplicar lá uma regra. Eu quero que a célula fique verde quando for maior do que 10, tá? Posso, por exemplo, fazer um filtro para que as células fiquem verdes nos 10 primeiros itens daquela minha célula. Então, quando vocês forem aprovados lá no concurso, vocês podem aplicar uma regra de formatação pedindo para deixar verde ali as 10 primeiros colocados, tá? Posso usar a barra de dados. Como é que a barra de dados funciona, tá? Vou mostrar ela aqui. Aqui a gente tem a média, então eu quero saber qual desses valores aqui é o maior valor. A gente está trabalhando aqui com uma tabela pequena, mas imaginem que no Excel a gente pode trabalhar com tabelas gigantes, né? Então, eu vou vir aqui no formatação condicional, barra de dados, vou escolher qual é a cor, e aí ele vai colocar dentro da minha célula um medidor, tá? Ele identifica o maior valor, e nesse maior valor ele coloca a célula preenchida, e nos demais ele vai colocando, ó, fracionado, a cor ali para a gente saber. Aí assim fica muito mais fácil de dizer 8,68 é a maior, depois 7,36, depois 5,1, depois 13, depois 2, tá? Isso é a formatação em barra de dados, tá? Ainda tenho as escalas de cores, ó, para colocar. Nas escalas de cores, vamos tirar aqui para gerenciar ele, eu posso vir aqui embaixo em gerenciar e esse aqui eu vou excluir, tá? Para ficar só a minha barra de cores. As cores ele identifica o maior valor com vermelho e o menor valor com verde. E aí o que vai ficando entre o meio ali, ele vai validando em outras cores, tá? Então aqui tem o maior valor em vermelho, depois tem laranja, depois tem 2 em verde, porque são próximos, e depois tem o amarelo, tá? O amarelo vem antes desses verdes. Então, essas são as escalas de cores, tá? Eu posso ter aqui, ó, escalas de cores bicolor, como eu posso ter tricolor, como eu posso ter barra de dados e como eu posso ter conjunto de ícones, que é como se fosse o semáforo lá, tá? Vou colocar o vermelhinho naquela tabela de contratos já vencidos. Vou colocar o verde naquilo que eu fiz uma tabela lá para calcular os pagamentos dos meus boletos. Então, vermelho vão ser os boletos vencidos, amarelo vão ser os boletos a serem vencidos, a vencer, né? E verde vão ser os boletos que ainda estão no prazo para ser pagos, tá? Então, esses são as escalas que eu posso colocar a regra. Escala bicolor, escala tricolor, barra de dados e conjunto de ícones, tá? E para mim excluir uma regra que eu já criei, vou vir em formatação, gerenciamento, e aí vou clicar em cima da regra e vou excluir, tá? Posso adicionar uma nova regra por aqui,
Ou posso fechar e lá escolher a opção nova regra, que é o que a gente vai formatar então aqui do lado, tá? Vou selecionar então o meu intervalo, vou lá na minha formatação e vou em nova regra. Aí vai vir esse painel aqui com todas as regras disponíveis para mim aplicar naquele intervalo ali. Eu vou utilizar essa regra aqui, ó, que é a segunda, onde diz formatar apenas células que contenham, tá? E aqui na edição da minha regra, eu vou colocar, em vez de valor da célula, eu vou colocar texto específico, tá? Então, eu quero que formate, quando aparecer aprovado, eu quero que ela fique a minha célula numa cor determinada. Depois que eu criei aqui, então, a minha regra, eu vou vir em formatar e aqui eu vou escolher como que vai ficar, então, a minha palavra lá dentro da minha célula. A cor eu vou deixar em preto e eu vou colocar o estilo negrito, tá? E aí, depois eu vou vir aqui em preenchimento e vou colocar uma cor verde, tá? Quando eu dou OK, ele me dá uma prévia de como vai ficar a minha célula. E quando eu der OK aqui, ele vai aplicar, então, a esse conjunto de células essa minha regra, tá? Então, ó, todos aqueles que estavam escrito aprovado. Deixa eu só limpar esse aqui. Ok. Todos aqueles que estavam escrito aprovado ficaram com o fundo da célula verde e a letra com negrito. Aí fica muito mais fácil de identificar quais foram os alunos aprovados e quais foram os alunos reprovados, tá? Tem mais uma coisa que é bem importante você saber dentro do Excel, que é alguns erros que aparecem lá quando a gente vai criar alguma fórmula, tá? Quando a gente coloca algum número e ele não cabe dentro da nossa célula, tá? Ele vai ficar com aquele sustenido, tá? Que é o jogo da velha. Quando ele fica, deixa eu aplicar num aqui para vocês. Tá, então aqui eu vou botar igual soma. E vou aumentar as casas aqui. Ó. Ficou aqui o sustenido, né? Esse jogo da velha. Por quê? Tá? Não quer dizer que a minha fórmula está editada errado. Só quer dizer que a minha célula aqui é muito pequena para o número. Então, eu posso vir aqui entre o E e o F e expandir ela, fazer com que a minha célula fique do tamanho do número que está aqui dentro. E aí, ele vai aparecer o número. Tá? Então, esses sustenidos, ele não é um erro de fórmula, ele só está dizendo que aquele número não cabe dentro da fórmula, tá? Aquele div a gente já viu, tá? Que também é um dos erros de fórmula, e tem alguns outros também que aparecem, tá? Mas os mais comuns são esse do sustenido e aquele do div, tá? Outras fórmulas que eu quero falar para vocês é sobre as fórmulas soma-C, continum e cont-C, tá? Então, soma-C, continum e cont-C, tá? São três fórmulas que são um pouco mais complexas dentro do Excel, tá? Então, eu vou explicar elas também caem em concurso, também caem em questões, caem bastante, tá? Então, a gente tem que dar uma atenção especial, tá? Aqui eu tenho uma tabela que eu dei para alguns alunos, que o que diz aqui? Eu tenho uma coluna onde tem o nome dos funcionários, tenho outra coluna onde tem o setor que esse funcionário trabalha, e eu tenho uma outra que é o salário desse funcionário, tá? E a primeira questão era, qual a soma de todos os salários? Aí, eu vou usar a minha fórmula soma, igual soma, vou selecionar esse intervalo aqui e eu vou obter o valor da soma total dos meus funcionários, tá?
A segunda questão perguntava qual a soma do salário de todos os vendedores. Então, eu quero aqui encontrar, nesse aqui, somente o valor da soma dos salários dos vendedores. Então, quanto a minha empresa gasta com o setor de vendas, tá? Eu não quero saber o administrativo, nem o RH, nem o almoxarifado. Eu quero saber só o setor de vendas. E para isso, eu vou usar o soma C. Então, eu vou usar uma soma aliada a uma condicional, tá? E aí, como é que funciona? Igual soma C. E ele diz aqui, ó, adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Então, ele, dando 2 cliques, ele vai abrir a sintaxe da fórmula, tá? Então, que são esses critérios que são necessários para que ela opere. E o primeiro que ele pede é o intervalo, tá? E o segundo, o critério. Então, esse intervalo aqui é aonde eu vou encontrar o que eu coloquei de critério, tá? Então, eu quero que ele some somente o salário dos vendedores. Então, aonde que eu encontro a informação sobre o setor que o meu funcionário trabalha? Aqui. Então, é esse intervalo aqui que eu vou selecionar. Então, se nesse intervalo aqui, ponto e vírgula, ele encontrar vendas, e aí, lembrando, é uma palavra, preciso colocar entre aspas. Vendas. Vou fechar minhas aspas, ponto e vírgula. Então, se ele encontrar a palavra vendas nesse intervalo aqui, eu quero que ele some o salário que está do lado daquela célula chamada vendas. Então, eu vou usar o meu intervalo de soma, que é aquele intervalo onde tem os números, tá? O Excel não trabalha com outro tipo de dado para cálculo, somente números. Então, aqui vai ser o meu intervalo soma. Então, se ele encontrar a palavra vendas nesse intervalo, eu quero que ele some esse intervalo aqui. E aí, eu vou fechar parênteses e vou dar um OK. Então, a empresa tem um gasto de R$ 4.590 com salário para o setor de vendas, tá? A terceira questão era quantos trabalhadores do setor de RH existem na lista? Então, eu quero saber quantas vezes aparece a palavra RH aqui, que é simbolizando quantas vezes, então, quantos funcionários existem no meu setor de RH. E para isso, eu vou usar essa função aqui, conte-C, tá? Que ela vai contar segundo um critério. Então, eu vou colocar aqui igual conte-C, tá? O que a conte-C faz? Ela calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, ele conta segundo um critério, tá? Então, de novo, do mesmo jeito que a gente fez lá no soma C, a gente vai fazer aqui. O intervalo vai ser aquele intervalo onde eu vou encontrar o meu critério. Então, eu quero saber quantas vezes aparece a palavra RH. Eu vou selecionar o intervalo onde tem essa palavra, tá? Então, de B2 até B10, ponto e vírgula, e aí aqui, entre aspas, eu vou colocar RH, tá? Então, eu quero que ele conte, todas as vezes que ele achar a palavra RH, ele conte mais um na soma dele, tá? Então, eu vou clicar aqui e ele vai me dizer, existem 2 funcionários no setor de RH nessa lista, tá? Então, o conte-C ele serve para contar algo segundo um critério. Ele não soma, ele não faz nada, ele só conta quantas vezes aparece aquele critério que a gente colocou aqui, tá? A número 4 ali perguntava qual o total de trabalhadores na empresa, tá? Então, quantos trabalhadores tem nessa minha lista aqui? E esse cálculo eu posso fazer de 2 maneiras, tá? Eu posso usar essa fórmula aqui continuum, tá? Que ela vai contar quantas células tem algum dado dentro, tá? Então, quantas células tem algum número dentro dela. E aqui eu tenho, ó, salários. Eu só pago salários aos meus funcionários. Então, eu consigo utilizar essa coluna aqui para saber quantos funcionários eu tenho na minha empresa. E para isso, então, eu posso usar o continuum igual continuum, ó, que vai calcular o número de células em um intervalo que contém números, tá? O continuum só conta números.
Então, eu vou dar 2 cliques aqui e vou selecionar o meu intervalo. Ele vai contar quantas células tem números dentro, tá? Não soma, não faz mais nada, só conta quantas células tem números dentro. Vou fechar aqui e ele vai me dizer 9. Então, a minha empresa tem 9 funcionários, tá? Posso contar assim, ou eu posso usar uma outra fórmula, tá? Essa fórmula que a gente utilizou aqui em cima do Conte C. Eu posso utilizar esse intervalo aqui, onde tem os nomes dos meus funcionários, e aí fazer uma condicional. Eu quero que ele conte nesse intervalo aqui somente aquelas células que são diferentes de vazio, tá? E aí eu vou colocar entre aspas aqueles sinais que identificam o diferente. Então, eu quero que ele conte quantas células aqui são diferentes de vazio, tá? E aí ele vai contar o mesmo 9 que a gente tinha lá, tá? Então, essas são as células condicionais. Aqui eu tenho mais um exemplo da utilização da função C, tá? Por exemplo, a outra questão dizia o quê? Eu, considerando todos os salários, classifique os trabalhadores que recebem abaixo da média, exibindo ao lado do salário. Então, aqui, ó, eu apliquei uma função C, tá? Para ele escrever se esse meu funcionário aqui ganha acima da média ou abaixo da média. Como é que eu fiz essa fórmula? Tá? Igual C, que é a minha função, e aí C2 é esse salário aqui que eu vou fazer a comparação. Então, aqui está meu teste lógico, né? Então, C2, se C2 for menor, ó, boquinha aberta para o lado maior. Então, se C2 for menor do que a média, e aí eu calculei dentro dessa fórmula aqui a média dos salários, igual já está aqui na frente, né? Média, abre parênteses, e o intervalo que eu quero que calcule essa média. Ele está com um cifrão aqui, ó, porque para aplicar para todas as outras células, eu vou usar o mesmo intervalo. Então, eu vou usar uma referência absoluta, tá? Então, se o meu C2, que é o salário daqui, for menor do que o resultado dessa média, ele vai escrever abaixo da média. Se o meu C2 for maior, ele vai escrever acima da média, tá? Então, aqui ele escreveu abaixo da média. Aqui embaixo eu calculei a média desses salários, tá? Para a gente ter uma célula de comparação. Então, 2.230 é maior do que o 1.170. Por isso que ele escreveu acima da média, tá? Aqui também é acima da média, aqui também, e aqui não, ó. 1.530 é menor do que a minha média aqui. Então, ele vai escrever abaixo da média, tá? E a última questão daqui perguntava o seguinte: quantos salários são maiores do que 1.900? E aí, para mim calcular, contar quantos salários são maiores do que 1.900, eu vou usar de novo o meu Conte C. Então, ele vai contar quantos salários daqui são maiores do que 1.900. Quando eu tenho símbolo ou tenho letra, tenho que colocar entre aspas, tá? Então, a minha função conta quantos salários desse intervalo são maiores do que 1.900. O gráfico a gente pode inserir, então, aqui pela guia Inserir, e aqui eu tenho os tipos de gráfico que eu posso colocar, tá? Então, por exemplo, eu quero inserir um gráfico desse intervalo aqui, tá? Vou colocar ali meus nomes juntos, porque eu quero que apareça lá. Vou selecionar aqui o intervalo, tá? E aí, eu vou ali colocar gráfico recomendado. Então, ele vai me aparecer quais são os gráficos recomendados. Posso escolher um deles ou eu posso vir aqui em todos os gráficos. E aí, aqui vai ter todos os gráficos disponíveis no Excel. Quer um de linha? Vai ter. Quer um de pizza? Vai ter ali o de pizza, tá? Então, tem de todos eles. Eu vou escolher, então, esse de pizza. Vou clicar nele e vou dar um OK. Ele vai aparecer um gráfico aqui. É uma janela que fica em cima da minha tabela.
e aí ele vai ter a legenda aqui embaixo, ó, então dizendo o mamão, o caqui, a banana, a uva, a pera, e aqui como é que foi feita essa divisão, tá? Então aí eu consigo ver que o morango foi o valor mais caro aqui que eu paguei na minha tabela, tá? E assim vai te dizendo os outros valores, fica mais fácil de analisar aquela tabela ali quando ela é muito grande, tá? Sempre eu tenho o título do gráfico, tenho a legenda do gráfico, tenho a área do gráfico, e clicando aqui eu tenho o mais, ó. O mais vai me permitir colocar rótulos de dados, então qual é os valores desse meu gráfico, tá? Também depois eu tenho esse filtro aqui, então que eu posso trocar o estilo da cor do meu gráfico, tá? Posso escolher uma outra escala de cor, posso fazer um outro filtro aqui embaixo, ó, dizendo o que eu quero que apareça, o que eu não quero, tá? Então, é bem bacana utilizar gráfico, é bem útil e também cai lá no concurso. Mas o que cai no concurso é a parte mais básica. Como que eu vou inserir, que eu vou precisar, então, ir na guia, inserir e escolher ele. E o que é composto? Título, legenda e área do gráfico, tá? Então, essa foi a nossa revisão sobre Excel, tá? Eu vou deixar aqui na própria legenda, embaixo no vídeo, alguns atalhos, algumas coisas que a gente falou no vídeo que não podem ser esquecidas. Então, na descrição eu vou deixar, tá? Então, pessoal, assim a gente conclui a nossa revisão sobre Excel, tá? Estudem a partir desse vídeo, estudem a partir da apostila, resolvam as questões de Excel, tá? Ele é um programa bem complexo e ele cai bastante em concurso público, tá? Depois que vocês fizerem essas revisões, surgiu alguma dúvida, não deixem de me enviar um WhatsApp, não deixem de me enviar um e-mail ou de ligar, tá? Vocês têm os meus contatos, procurem que eu estou à disposição para ajudar, tá? Então, era isso por hoje. Abraço e tchau, tchau.